Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, cidade próxima a Belo Horizonte, em janeiro de 2019, deixou 270 pessoas mortas, incluindo 2 mulheres grávidas. Depois de 4 anos, 267 vítimas foram encontradas e identificadas. 3 continuam desaparecidas. Mais de 1.400 dias após o rompimento da barragem, as buscas continuam. E quem acompanhou de muito perto todo esse drama, que atingiu de forma grave 18 municípios ao longo do rio Paraopeba e a vida de aproximadamente 1 milhão de pessoas, foi o deputado Pedro Ayrara, que representa o estado de Minas Gerais pelo Patriotas, com quem eu converso agora. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Obrigado, William. É sempre uma honra para mim. Muito bem. A gente teve contato com esse desastre todo e a gente via muito a sua participação efetiva, porque à época o senhor era o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, não é isso? Exatamente. A grande dificuldade de Brumadinho é porque, para além de toda a tragédia humana, da cicatriz, da chaga sempre aberta no coração de Minas Gerais, é porque é uma operação que ela ofereceu e oferece até hoje, porque a gente ainda tem uma operação em andamento, considerada a operação de busca e salvamento mais longa da história mundial. A gente ainda tem uma série de questões emocionais, de questões relacionadas à saúde mental da população, e quando a gente vai fazer um atendimento como esse por parte do Corpo de Bombeiros, a nossa preocupação é não só em salvar vidas, mas também em salvar a dignidade dessas pessoas. O senhor ressalta bastante isso, porque a gente vê pela sua biografia, além de toda essa especialização que o senhor fez em gestão de desastres, e ciências militares, etc., o senhor é mestre em direitos humanos. E o que a gente assistiu nesse caso lá de Brumadinho especificamente, foi uma prestação de serviço muito próxima. A gente sentiu, de longe, a gente vendo pela TV mesmo assim, a gente sentiu o Corpo de Bombeiros muito próximo e o senhor disse que esse trabalho continua. Então, a tarefa do bombeiro militar não é tão somente atender o desastre em si, mas também as pessoas? É exatamente a gente tentar restabelecer a ordem, a gente restabelecer um pouco da calma, da serenidade que aquela comunidade tinha e que aquela comunidade merece. Então, quando a gente vai fazer um atendimento como esse, a gente faz toda a parte técnica do atendimento, mas tem um cuidado também em fornecer todas as informações para a população, em dar algum tipo de suporte emocional para aquelas pessoas atingidas. Eu acho que o grande desafio para a gente, tanto enquanto bombeiro, como também agora para mim enquanto político, é que a gente nunca pode se dessensibilizar. Lá em Brumadinho, em várias outras tragédias que eu tive a oportunidade de atender, a gente sempre lida com o limite humano. É a perda, é a dor, são problemas sociais que ficam escancarados no momento que uma tragédia acontece. E aqui também, quando a gente está no campo político, é a mesma coisa, só de uma perspectiva diferente. É a gente discutindo questões que vão impactar a desigualdade social no país, a saúde, a segurança, temas que são muito importantes. E o grande segredo, talvez, para a gente ter uma prestação boa, tanto enquanto funcionário público, quanto servidor militar que está ali atendendo uma tragédia, quanto enquanto um bom político, é a gente sempre permanecer conectado com essa população, com essas pessoas que estão sofrendo e que precisam da nossa ajuda, porque eu acho que enquanto a gente consegue se manter conectado, a gente consegue entregar um mandato que ele atende a quem realmente precisa, que é essa população que está lá na ponta da linha, sofrendo com os problemas do Brasil. Dessa experiência que o senhor relatou aí, vivida em vários episódios, o que o senhor traz aqui para a Câmara dos Deputados? Qual vai ser a sua atuação aqui? O que o senhor já está começando a trabalhar? Olha, acho que a gente não pode banalizar os absurdos que eles acontecem aqui no nosso país no que tange a prevenção de desastres. A gente teve 272 pessoas que perderam suas vidas em Brumadinho, tivemos 19 sonhos que foram interrompidos em Mariana, tivemos agora 65 pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas no litoral norte de São Paulo. Isso volta aí, você pega mais 200 e tantas pessoas em Petrópolis, em Recife, etc. E todos os anos, somatório de pessoas, a gente lida com isso. Infelizmente, a população, todos nós, a gente acaba banalizando isso, porque ano após ano acontece o período chuvoso, acontece o período de secas, de incêndios florestais, e a gente começou em algum ponto, se não achar normal essa quantidade de mortes, a não escandalizar toda essa questão. Então a gente precisa fazer uma reflexão enquanto sociedade, e que obviamente que isso se reflita no campo político, para a gente de fato começar a resolver esses problemas. O que não dá para acontecer, William, o que acontece todos os anos, a gente vem de um período chuvoso, todos os políticos vão lá,
expressam sua comoção, a sua solidariedade, mas nada é feito para mudar o nosso modelo de prevenção de desastres. A gente não pode achar que atuar em desastre é atuar quando a tragédia já aconteceu. A gente tem que atuar em modelos preventivos, a gente tem que pensar nos modelos de risco, nos modelos de controle, fiscalização e monitoramento que nós temos aqui no nosso país, para a gente não chegar ao ponto de ter que recolher 65 corpos, como que aconteceu em São Paulo agora recentemente nessa tragédia. Quando a gente conseguir estabelecer esse pensamento por meio de leis que sejam mais eficazes, por meio de uma fiscalização, de uma aplicação de recurso público, que ela seja mais inteligente, certamente a gente vai conseguir parar de carregar tantos corpos, tantas famílias que choram por causa dessas tragédias que são reiteradamente negligenciadas. O senhor me contava há pouco que o senhor está encabeçando uma frente parlamentar que vai tratar dessa questão aqui na Câmara. Poderia falar um pouquinho melhor sobre ela? A ONU ela tem um estudo muito interessante que ela mostra basicamente o quê? Para cada R$1 que você investe na prevenção de desastres, você economiza de 6 a R$8, 6 a 8 vezes, na resposta desses desastres. A gente teve uma série, né, de estradas que foram destruídas, de infraestrutura, de vidas que foram perdidas, e agora todo o Estado brasileiro, União, Estado dos municípios, tem que despender recursos altíssimos para a gente conseguir recuperar isso, além de falar das perdas humanas que isso a gente não consegue nem mensurar. E o principal objetivo dessa frente é a gente entender que a gente fazendo um investimento adequado em pesquisa, em desenvolvimento, em monitoramento, em análise preditiva, a gente consegue não só salvar essas vidas, mitigar, minimizar esses danos, mas como a gente também consegue fazer o uso do recurso público mais inteligente. Então é bom para a sociedade, é bom, né, para as pessoas que estão representando, né, toda essa população, é bom para todo mundo. Mas para isso a gente precisa entender que sair desse modelo, né, de resposta para ir para um modelo efetivamente de prevenção. Isso implica o quê? Em a gente pensar o desastre, não só quando o desastre já está acontecendo, mas sim a gente tornar isso um assunto que é de domínio do nosso cotidiano, para a gente estar discutindo no período de normalidade o que a gente precisa fazer para não entrar no período de anormalidade. A gente não pode deixar para pensar nas estratégias de enfrentamento à chuva, os períodos de queimada, a questão das barragens, quando a tragédia já está posta. A gente precisa reunir os especialistas, bolar estratégias, pensar política pública de médio e de longo prazo também. O nome da frente é? É a Frente Parlamentar de Prevenção de Desastres e Cooperação Humanitária, porque um outro aspecto muito importante nessa questão, né, das tragédias que acontecem no nosso país é também um apoio humanitário. A gente tem muitos talentos, tem um corpo humano muito forte em termos, né, de vários corpos de bombeiros, de vários especialistas, que a gente pode cooperar, a gente pode integrar as diversas unidades da federação para a gente ter algo mais efetivo, não só no Brasil como internacionalmente. As nossas equipes elas já foram para o Haiti, para Moçambique, mais recentemente para a Turquia, fazendo um excelente trabalho. E isso, além de ser um cartão de visitas do nosso país, que é extremamente importante em termos estratégicos e diplomáticos, isso também é fundamental na nossa cooperação internacional para que os conhecimentos trocados lá, eles também sejam úteis nas nossas atuações aqui dentro do nosso país. Desejo sucesso no seu trabalho à frente. O senhor também, nosso tempo está se encerrando, mas o senhor também faz parte da comissão externa que vai avaliar os desastres de Brumadinho e de Mariana, não é isso? Exatamente. A gente tem que se lembrar para que isso não se repita. A memória também é uma forma de justiça. E o que a gente pretende fazer com essa comissão é acompanhar para ver se o que está pactuado e o que precisa ser repactuado para que de fato isso seja cumprido, porque a justiça que a gente pode fazer, já que a gente não pode voltar no tempo, né, impedir que essas mortes, né, elas acontecessem, o que a gente pode fazer, o mínimo de respeito, de dignidade que a gente pode conceder a essas populações afetadas é garantir que as pessoas que foram responsáveis por isso, que elas sejam punidas, para que o Estado ele seja reparado, embora reparação não seja a palavra ideal, porque a gente nunca vai conseguir, né, restabelecer aquilo que a gente foi prejudicado, e que pelo menos que todas as populações e áreas afetadas eles tenham contraprestações no sentido de recuperar um pouco daquilo que lhes foi tirado de forma tão abrupta, de forma tão violenta. A gente não pode normalizar esses crimes e nós estaremos lá incansavelmente nessa comissão garantindo que essa justiça ela seja feita e que o nosso Estado ele possa reafirmar o compromisso com o cidadão por meio de políticas públicas efetivas também nessa seara. Deputado Pedro Rayara, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, a gente está sempre à disposição e a gente também coloca, né, especialmente esse mandato a serviço também dessa questão da prevenção de desastres e do acompanhamento de todas essas mudanças climáticas. Muito obrigado. Obrigado eu.
E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas que conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.